Shalom, povo de Deus. Graça e a paz de Cristo, amados. Amém? Graças a Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa sexta-feira, consagrar o Senhor mais uma hora do nosso dia, a primeira hora do nosso dia ao nosso Deus. Vamos agradecer a Ele pela graça da vida, pela graça de estarmos aqui, de poder estarmos aqui mais uma vez, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Tem palavra de Deus para o nosso coração. Louvado seja Deus, palavra linda e poderosa do coração do Pai para as nossas vidas. Nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, sexta-feira abençoada por Deus, em que o Senhor já vai falando com você, deixa fluir. Deixa fluir, porque tem muita coisa boa de Deus para a tua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. João 7, 37, 38, diz assim, fala da promessa do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então Jesus faz um convite em um dia muito especial para Israel, que era o dia da celebração de uma festa em que eles comemoravam ali a saída do deserto, não do Egito, mas do deserto. Era uma celebração do cuidado e do zelo de Deus, decorrente aos 400 anos ali, aos 40 anos que eles passaram ali no deserto. Durante aquele período eles tiveram o cuidado, o zelo, a proteção do Senhor. Então, durante esse período de festa, durante todo esse período de festa, o que acontecia? O sacerdote, as pessoas ali, eles celebravam a Deus, relembrando todos os milagres, todo o cuidado, todo o zelo que o Senhor, o Senhor Deus tinha operado no meio deles. Eles pegavam uma jarra de água, o sacerdote de ouro, uma jarra de ouro, enchia de água de um certo poço, eles derramavam sobre o altar, representando as águas ali, que o Senhor transformou a água amarga em doce. Eles faziam todo aquele ritual de relembrando, trazendo à memória tudo que o Senhor, Deus, fez em favor dele, cuidando deles ali, os 40 anos ali que eles ficaram naquele deserto. Então, algo que me chama muita atenção é que Jesus, ele pega exatamente essa ocasião, exatamente esse período ali, o último dia da festa, o último dia da celebração, e ele fala da promessa do derramar do Espírito Santo. O que iria acontecer com aqueles que bebessem da água da vida, com aqueles que estivessem diante do Senhor. Então, a festa dos tabernáculos celebrava os 40 anos de peregrinação da nação de Israel no deserto, onde jamais deixou de ser sustentado e protegido por Deus. Para relembrar esse período, durante os dias da festa, o povo habitava em tendas, fazia rituais, como tirar água do poço, do tanque de Siló, para oferecer de libação. Além disso, o sacerdote, como eu acabei de falar aqui para vocês, além disso, os sacerdotes, eles pegavam uma jarra de ouro, colocavam essa água e levavam essa água até o altar e começava a derramar essa água no altar, relembrando ali todo o zelo e todo o cuidado que o Senhor teve com eles, teve com o seu povo, o povo que obedeceu, o povo que estava ali firme com o Senhor durante aqueles 40 anos no deserto. E Jesus pega essa situação. Eu amo a forma de Jesus, é maravilhosa. A forma que Jesus é linda demais. Jesus pega exatamente a situação, tá lá o sacerdote derramando a água lá, com a sua jarra de ouro, derramando no altar, e Jesus aproveita aquele momento para falar da água da vida, para falar de como ele poderia saciar, de como o Pai poderia saciar aqueles que têm sede. E ali Jesus oferece para eles a água da vida. No último dia da festa, Jesus oferece. Se alguém tem sede, falando ali da sede que o povo teve lá no deserto, nos 40 anos no deserto, falando daquela sede, ele falou assim, deixa eu falar algo interessante para vocês. Vocês estão aqui relembrando tudo que o Pai fez, o zelo, o cuidado que o Pai teve com vocês ali no deserto, nos 40 anos de peregrinação. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém que tem sede, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de águas vivas correrão do seu interior. Então ele oferece ali a água da vida. Ele oferece ali a salvação, ele oferece algo ali maravilhoso para aquelas pessoas. E a Bíblia fala que ali ele começa a falar da promessa do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. O 39 diz assim: isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, quando Jesus estava, o Espírito Santo não podia vir. Jesus tinha que voltar para o Pai para que o Espírito Santo viesse. Então o Espírito Santo representava essa água. Você crê em mim, você vai receber. Qual que é a base para receber o Espírito Santo? Crer no Senhor Jesus. Você tem que crer no Senhor Jesus. Você precisa acreditar, você precisa obedecer o Senhor Jesus. E ali naquele momento, o verso 40 fala: e muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente, esse é um profeta. Esse é um profeta. Outro dizia: este é o Cristo. Mas dizia a outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. E ali eles começaram a reconhecer Jesus como Filho de Deus, como o verdadeiro Filho de Deus. E algo me chama muita atenção sobre essa promessa. Essa promessa foi feita para aqueles que nele crescem. E a Bíblia fala que em Atos capítulo de número 2, abre a tua Bíblia, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 2, que esta promessa que Deus fez através de Jesus Cristo, para aqueles que nele crescem, aconteceu, consumou na terra. Então deixa eu te falar algo de Deus. Aquilo que Deus tem prometido, Ele cumpre. Você precisa crer nele. O que Deus te prometeu que você ainda tem uma mentalidade que Ele não cumpriu ou que Ele não vai cumprir? Se Deus ainda não cumpriu, o problema está em você. Porque Jesus falou: se alguém tem sede, vem até mim e beba. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem que crer. Jesus te prometeu algo, Deus te prometeu algo, deixa fluir, queridos. Você vai impedir agora a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? O que Deus te prometeu? Eu tenho certeza que você tem promessas de Deus aí. Eu tenho certeza que Deus já te fez promessas, inúmeras promessas. Mas a questão é, você crê? Se você crê, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando Jesus fez essa promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, os discípulos estavam lá. Porque os discípulos estavam celebrando a festa, juntamente com Jesus, juntamente com Israel. E ali a Bíblia relata que os discípulos receberam essa promessa no seu coração. Você tem que receber a promessa. Você tem que tomar posse da promessa. Eu lembro de um tempo que eu recebi uma promessa de Deus e eu fiquei assustada, muito assustada. Alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu vejo Deus te levando nos 4 cantos dessa terra. E eu lembro de uma época da minha vida que a gente ria muito com essa questão dos 4 cantos, porque tinha uns profetas que só profetizavam os 4 cantos da terra. E eu lembro de um irmão que falava assim: a terra lá é quadrada para ter 4 cantos, mas a gente entende bastante do que Deus está falando, né? Que é o circular, né? Eu vou te levar, vou te levar em todos os lugares. E algumas pessoas imaginam que essa questão da viagem, do itinerante, né, do ir, das missões. E Deus sabe que o meu coração nunca foi aberto para esse negócio de viajar, de estar indo, de estar aí para aqui, para acolá. Eu gosto de ser plantada num lugar, enraizar ali. É uma coisa minha, de Deus. Senhor, me plante em um lugar, me dá raízes profundas, me dá um tronco firme, me dá galhos fixos. Senhor, me faça florescer, me faça frutificar, multiplicar 100 por 1. Sempre falei isso para Deus. Esse negócio de, eu vou fazer missões aqui, ali, acolá. E aí chegou um período que os nossos devocionais ele tem circulado, tem chegado até em outros países. Nós temos pessoas que estão fora do Brasil, que têm recebido a palavra, fora do Brasil, que têm assistido a palavra do Senhor, alguns brasileiros, algumas pessoas que estão fora e que têm se fortalecido espiritualmente através do devocional. E aí foi uma promessa de Deus que a palavra, né, que eu iria, né, de uma certa forma eu iria, não necessariamente que eu tenha que ir de uma forma material, física, né, mas de uma certa forma a palavra de Deus ela está indo muito longe.
Nós tínhamos discípulos de todos os lugares, de estados, né? Outros estados, de outros países. Então a palavra de Deus ela tem ido muito longe. E de uma certa forma é a Bíblia se cumprindo, né? É a promessa que Deus tinha feito sobre a minha vida se cumprindo. Hoje eu entendo que a forma que Deus quer essa relação lá dos quatro cantos é isso. Estou bem tranquila com Deus em relação ao cumprimento dessa promessa, mas eu recebi, eu falei para Deus, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor vai me tirar da minha zona de conforto, me tirar da minha cidade, do meu estado e talvez até do meu país para ir em outro lugar. Eu não iria. Não é coisa que a minha alma anseia, esse negócio de, sabe? Não é. E Deus está cumprindo, querido. Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus cumpre promessa. E quando Deus cumpre promessa, é só quando você está na obediência. Quando você está na obediência, tudo flui. Quando nós começamos aqui no início desse ano, não foi proposital. Foi algo bem para a igreja, para a comunidade batista apostólica. E o que Deus está fazendo? Deus está levantando pessoas de outras nações, Deus está levantando pessoas de outros estados, Deus está levantando pessoas de outros ministérios, Deus está usando o devocional, usando a palavra dele, que é a palavra dele, para alcançar corações. Então entenda uma coisa, Deus cumpre promessa mediante a obediência. Deixa fluir. Por que você não vai deixar fluir a palavra de Deus no seu coração? Deixa fluir, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 2, os mesmos discípulos que estavam no dia que o Senhor Jesus fez a promessa, os mesmos discípulos estão aqui em Atos capítulo de número 2, em obediência à promessa. E cumpriu-se o dia de Pentecoste. E estava todos unânimes no mesmo lugar. Todos em concordância no mesmo lugar. Todos em obediência no mesmo lugar. Você acha que Deus vai cumprir algo na sua vida em desobediência? Você acha que Deus vai cumprir promessa na sua vida em desobediência? Tem algumas pessoas que cantam aí, não vou dizer nem quem é que canta, o cantor, mas tem algumas pessoas que cantam. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Você está enganado. Quem tem promessa de Deus e não está na obediência, morre, desiste, morre. Você precisa estar em obediência para que você não desista e para que você não morra. Porque esse período aqui da descida do Espírito Santo foi um período em que a igreja tinha todo o direito de estar escondida. Mas eles preferiram obedecer à voz de Jesus. Você precisa obedecer à voz do Senhor. Você precisa estar embaixo da bênção do Senhor. Porque Ele quer fazer fluir de você rios de água viva, do seu interior. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa em glória, e todos que estavam assentados foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre a cabeça de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois, por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, que nós somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Porto e Ásia, e Frígia, Panfilhas, Egitos, partes da Líbia, junto a Cirene e fronteiras romanas, tanto judeus como os proselitos, cretécias, árabes, todos nos termos, ouvindo em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Ali algo sobrenatural começou a acontecer. Os discípulos de Jesus, os galileus, aqueles nascidos na Galileia, que só falava hebraico e aramaico, começou a falar em todas as línguas de todas as culturas, inclusive da cultura do céu. Na língua dos anjos, e falavam da grandeza de Deus. Eles começaram a falar em todas as línguas,
que Deus é maravilhoso, eles começaram a glorificar, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente glorifica, a gente exalta. Quem está cheio do Espírito Santo não fica moribundo, quem está cheio do Espírito Santo transborda, quem está cheio do Espírito Santo flui. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em todos os idiomas possíveis, que o teu raciocínio lógico possa entender aí. E eles começaram a falar, e todos se maravilharam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que Deus é Deus que cumpre promessa no meio do seu povo. Deus é Deus que cumpre promessa. E outros zombavam dizendo, estão cheios de vinho. Aí Pedro queimou ruim. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a fluir do que ele tinha recebido de Deus. Tá todo mundo falando lá, sabe, em todas as outras línguas, glorificando a Deus, porque tinha gente de todas as províncias, todos os lugares. Árabes, bárbaros, sabe, de todos os lugares. Que não entendiam muita coisa, mas que estavam lá na festa. E de repente eles começaram a ouvir aqueles homens falar, porque Deus usa o seu povo em outras línguas, para entregar recado em outras línguas. Não pense você que você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo para falar só a língua dos anjos. Você vai falar inglês, espanhol, você vai falar português, você vai falar chinês, você vai falar, sabe, vários idiomas de várias culturas. Mas você não vai entender o que você está falando. Não é que você está falando no idioma lá japonês, porque que você vai ter que entender se não é para você. Muitas das vezes você está falando, entregando um recado de Deus para alguém que está lá no recinto. Agora, quando você fala em línguas, em mistérios dos céus, você fala com Deus, o teu espírito, ele fala com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala no teu espírito de coisas que você não tem maturidade de falar em alto e bom som na nossa língua natural, no nosso idioma. Quantas pessoas dentro das igrejas falam outros idiomas e não sabem? Por que você acha que a forma de você falar em mistério vai ser igual de todo mundo? Ou porque você acha que não seria igual? Se eu falo Jesus e você for falar Jesus e 10.000 pessoas vão falar o nome de Jesus, vai ser igual. Então, se você fala em mistério com a língua dos anjos, vai ser igual. Agora, se Deus estiver te usando em uma língua de outro idioma, para edificar outras vidas, para entregar um recado de Deus. Eu já vivi isso. Estava em um evento aqui na cidade de Itabuna, quando tinha o Fest Sul, se eu não me engano, na época. Desci e eu era muito nova, assim, muito nova na fé. E estávamos todos nós lá nesse período. E tinha uma pessoa pregando lá. Ele pregava e de repente ele tinha um intérprete que estava interpretando o que ele pregava em outro idioma. E tinha pessoa interpretando no nosso idioma. E de repente ele começou a orar. E ele começou a orar na língua dele. Eu ouvi e entendia tudo que ele estava falando. Literalmente tudo. O intérprete interpretava depois. Só que quando o intérprete interpretava, eu já sabia. E quando ele falou aquela oração, ele estava falando algo que Deus estava falando comigo. E eu entendi na nossa língua. Então ele foi usado lá no palanque. Na época era um palanque, colocava. Ele foi usado por Deus lá no palanque. E Deus estava falando comigo, que foi em relação à minha gestação da minha filha Rebeca, que tem 11 anos. Deus estava falando comigo, eu estava grávida dela. E Deus estava falando comigo, usando aquele homem. Eu não lembro bem qual a nacionalidade dele. Mas Deus falou comigo e eu entendi. Ele falando em outra língua, na língua dele, uma oração na língua dele. E eu entendi na nossa língua. Então existe muito isso. Quando Deus quer. Ninguém lá, acredito que não falasse o idioma dele, entendeu que Deus estava falando, entregando um recado para alguém lá, em uma língua de um outro idioma, e Deus falou diretamente comigo. Eu entendi naquele momento que Deus estava falando comigo.
guardei isso no meu coração de uma forma intensa. E de lá para cá, eu já tive várias experiências com Deus, desse fluir do Espírito Santo. Então, escuta isso de Deus. Deus quer usar você. Deixa fluir. Você não tem que entender tudo. Ele não entendeu que ele estava orando daquela forma, mas eu entendi porque foi para mim. Deixa de ser curioso, deixa de ser abelhudo, deixa de querer saber tudo. Não é da sua conta. Você é servo. Você tem que ir para servir a Deus e servir ao povo. E ali naquele momento que aqueles discípulos estavam cheios, fluindo de Deus, levanta alguém, uma classe lá e começa a falar, estão bêbados. Eles estão bêbados. E ali quando eles falam que está bêbado, Pedro flui. Pedro toma a palavra, Atos 2,14, e fala. E Pedro, pondo-se de pé com os 11, porque Judas já tinha traído Jesus e já tinha se matado. E Pedro se levanta a sua voz e diz, homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Todo mundo parou. Escuta aqui. Tem ninguém bêbado aqui não. Esses homens estão cheios do Espírito Santo da verdade. A promessa que o Pai fez cumpriu-se. Cumpriu-se. E ali ele traz um discurso prolongadíssimo e muito detalhado, falando de Jesus, de quem era Jesus, do que Jesus fez, tal, isso, aquilo outro. E depois que ele faz isso, no verso 37, falei, ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração, foram tocados no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né, que estavam lá com Pedro, que faremos, meus irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E porque a promessa vos diz respeito de vós e os vossos filhos, e todos que estão longe, tantos que estão perto, Deus nosso Senhor Jesus Cristo clamou. E como muitas outras palavras, isso testificou, e os eu estava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra naquele dia, agregaram-se 3.000 almas aos pés de Jesus. Fluiu, queridos. A promessa fluiu através de Pedro e dos apóstolos. A água, o rio de água viva fluiu de dentro deles, porque eles estavam em obediência à palavra do Senhor. Deus quer fazer você fluir, meu bem. Deus quer fazer você fluir. Você precisa deixar fluir esse rio de água viva do teu interior. Deixa de ignorância, de estupidez. Deixa fluir. Fica na brecha, recebe aí o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Essa sexta-feira é uma sexta-feira de fluir do Espírito Santo. Com perseguição, sem perseguição, com calúnia, sem calúnia, com levante, sem levante. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, deixa fluir o rio de Deus através de você. Deixa fluir. Deus quer cumprir promessa na vida de crente aqui. Por isso, olha, querido, estou pregando aqui há 23 minutos para te dizer, ei, Deus quer cumprir promessa na sua vida. Aguente aí, vá. Em nome de Jesus, aguente aí. Fica firme aí na bênção. Porque Deus quer fazer fluir através de você. Muitas outras vidas ainda virão para os pés de Jesus através de você. Você mesmo. É você que está me ouvindo. Recebe essa agora em nome de Jesus. Deixa fluir. Essa sexta-feira é o dia de você transbordar da presença de Deus. Assim como Pedro e os demais foram usados pelo Espírito Santo de Deus para ganhar mais de 3.000 almas. Deus quer usar você através da bênção que Ele vai derramar sobre você. Deixa fluir. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma palavra linda, forte e poderosa do Pai para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Sexta-feira do fluir do Espírito Santo através de você. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai de amor, de graça, de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada no nosso coração para essa sexta-feira abençoada, cheia da glória e da graça e do poder e da unção, Senhor.
traz maturidade, força, graça na vida dessa pessoa. Toma a direção agora, Senhor, de cada um. Traz cura, restauração e poder de Deus sobre a vida deles, Pai. Eu abençoo todos. Ora, Senhor, pedindo que o Senhor continue derramando, meu Deus, da tua água e saciando a sede daqueles que têm fome e sede da tua presença, Pai. Ora, abençoando todos, consagrando o Senhor mais um dia de nossas vidas. Em nome de Jesus, você que ele diga amém, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom, feliz sexta-feira.